as técnicas iniciais ainda empíricas. Começou em 1912, foi o professor Ravoux, francês, que começou lá. Ele usava em doses crescentes, de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 até 10. Ia crescendo em cada dose. O trabalho do professor Gesso Teixeira, que foi feito especificamente para evitar infecções pós-operatórias e que resultou num prêmio de cirurgia, do maior prêmio de trabalho publicado em 1940, e que foi traduzido em 2 línguas, para o francês e para o inglês, esse trabalho, foi um sucesso enorme. Ele tinha 150 operações diferentes, as mais variadas, comparadas com outras 150 idênticas, em que numa teve 0% de infecções pós-operatórias, quando aplicado o sangue. E na outra, em que ele não aplicava, a título de contraprova, ele não aplicava o sangue. As mesmas cirurgias, as mesmas operações, ele teve 20% de infecções. Porque havia naquela época, o grande problema era mais infecções pulmonares no pós-operatório, porque a anestesia era feita com éter, e o éter irritava muito os pulmões, então havia uma facilidade muito grande de infecções. O Gesso Teixeira, a técnica que ele usou para comprovar a ação da autohemoterapia foi uma coisa muito simples. Simples porque, depois que a gente lê, né? Porque a descoberta que é difícil. Ele descobriu que, usando uma substância cáustica que se chama cantárida, e passando na coxa, forma-se uma bolha. Aí o que ele fez? Ele resolveu tirar o líquido da bolha e contar o número de macrófagos. E constatou que tinha 5%. Aí fez vários dias de uma bolha e constatava que era 5%. Aí fez a autohemoterapia e começou de hora em hora a tirar umas gotas dessa bolha. A cada hora o nível de macrófagos ia subindo e no fim de 8 horas chegou aos 22%. E ele constatou que durante a semana toda, os 5 dias manteve sempre os 20%. Todo dia ele tirava e mantinha os 20%, 22%. Do 5º ao 7º dia é que começou o declínio. Então ele fez isso em coelhos. Ele fez a autohemoterapia em coelho. E verificou que terminava a ação da autohemoterapia quando o sangue terminava, porque ele sacrificava o coelho e verificava. Voltou de novo aos 5%, foi ver no local que tinha sido aplicado o sangue, já não existia mais sangue. O que o professor Gesso Teixeira descobriu em 1940, em 1976, 36 anos depois, ainda estava sendo estudado em países do primeiro mundo em ratos. E aqui não teve a divulgação que deveria. E está aqui esse trecho aqui. Doenças degenerativas. O sistema retículo endotelial exerce papel importante na homeostase, quer dizer, manter o organismo saudável, inclusive dos lípides, das gorduras. Dessa maneira tem-se demonstrado em animais que o sistema retículo endotelial está implicado na produção e excreção do colesterol, quer endógeno como exógeno. Conclui-se daí que a hipercolesterolemia e talvez a aterosclerose, o processo degenerativo das artérias que vão endurecendo, dependem do perfeito funcionamento do sistema retículo endotelial, podendo ser reduzida a taxa do colesterol sanguíneo através da imunoestimulação do sistema, conforme experiências realizadas em ratos na Universidade do Tennessee. Quer dizer, enquanto em 40 no Brasil o professor Gesso Teixeira descobriu em ser humano como estimular o sistema retículo endotelial, em 76, 36 anos depois, nos Estados Unidos, no Tennessee, estava se estudando em ratos, né? No trabalho do professor Ricardo Veronese, que é professor da Universidade de Santos, a imunologia já tinha avançado muito mais e tinha se descoberto que o sistema retículo endotelial tem muitas outras funções além da de combater as bactérias. Muito mais do que isso. Em poucos minutos dá para a gente
ler isso aí. O que fazem os macrófagos? As principais funções deles são clearance, limpeza, né, de partículas estranhas provenientes do sangue ou dos tecidos, inclusive células neoplásicas, cancerosas, né, toxinas e outras substâncias tóxicas. Clearance de esteroides e sua biotransformação, eliminação dos hormônios, dos esteroides. Remoção de microagregados de fibrina e prevenção da coagulação intravascular, para evitar infartos e tromboses cerebrais, infartos das coronárias, porque ele faz a prevenção da coagulação intravascular e remove a possível entupimento que possa ter havido. Ingestão do antígeno, seu processamento e ulterior entrega aos linfócitos B e T. O antígeno que produz a reação alérgica. Então tem uma grande ação nas alergias, no tratamento das alergias. Biotransformação e excreção do colesterol. Metabolismo férrico e formação de bilirrubina. Metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas, proteínas anormais. Desintoxicação e metabolismo de drogas. Respondendo por tantas e tão importantes funções, fácil de se entender o papel desempenhado pelo sistema retículo endotelial no determinismo favorável ou desfavorável de processos mórbidos tão variados como sejam os infecciosos, neoplásicos, câncer, degenerativos e autoimunes. Eu comecei a aplicar a autohemoterapia em 1943, quando eu entrei para a Faculdade Nacional de Medicina, que era na Praia Vermelha. E meu pai era professor dessa mesma faculdade. E ele era também chefe da enfermaria da Santa Casa, e era cirurgião geral. Primeiro me ensinou como tirar sangue e aplicar no músculo, e ele me mandava para casa de todo paciente que ele operava. Eu tinha que ir na véspera da internação, aplicar no paciente 10 ml de sangue, e 5 dias depois eu fazia a mesma aplicação no paciente ainda internado, porque naquele tempo as internações duravam em média uma semana. E ele teve com isso uma das taxas menores que eu já vi até hoje de infecção hospitalar. Meu pai usava essa técnica porque ele tinha lido o trabalho do Gerson Teixeira, que foi feito especificamente para evitar infecções pós-operatórias. E daí, como eu aprendi isso com ele, depois eu me limitei a usar durante muitos anos a autohemoterapia exclusivamente para evitar, para tratar de infecções, acne juvenil, que é uma infecção de estafilococcus, né? E também infecções de pacientes, que nesse tempo eu fazia, era também cirurgião. Então eu também usava o mesmo método. A finalidade era basicamente combater bactérias. A partir de 1976 é que eu passei a usar uma amplitude muito maior, graças a um médico, Dr. Floramante Garofalo, um ginecologista. Então ele já estava aposentado, tinha 71 anos. Um dia ele chega se queixando de uma dor, uma dormência que ele estava sentindo na perna, quando caminhava, fazia uma caminhada de 100, 200 metros, tinha que sentar na rua, no meio fio, porque não conseguia mais andar. E eu então disse para ele: olha, Garofalo, você tem que ser examinado por um angiologista, e nós temos um excelente aqui. Aí fomos para o raio-x, fez a arteriografia, ele tinha 10 centímetros de artéria entupida. Aí então fui dito a ele, pelo angiologista Antônio Vieira de Mello: olha, só há uma solução, fazer uma prótese, tirar essa veia, essa artéria, esses 10 centímetros, e substituir por uma prótese de material plástico, né? Chama Dralon, uma coisa. Ele aí diz, o Garofalo rindo, disse: não, quem vai me curar é a autohemoterapia. E me pediu que eu aplicasse nele. Ele trazia, cada 7 dias, trazia uma seringa já tudo preparado,
e eu fazia a aplicação da autohemoterapia nele. Entre os meses de maio e setembro de 76 que eu fiz essas aplicações no Dr. Floramante Garofalo. No fim de 4 meses ele me disse, olha, não sinto mais nada, estou bom. E quando foi feita a segunda arteriografia, não havia mais obstrução alguma. Como compensação, ele resolveu me dar um presente. E me deu 2 trabalhos. Um do professor Gerson Teixeira e o outro de Ricardo Veronese. Trabalhos que há um intervalo entre os 2 trabalhos de 36 anos. Um de 1940 e outro de 76. Mas a impressão é que um foi feito para o outro. Para combinar um com o outro. Por quê? Porque enquanto esse se limitava à ação da autohemoterapia em evitar infecções pós-operatórias, neste aqui do professor Ricardo Veronese, que é professor da Universidade de Santos, neste a imunologia já tinha avançado muito mais e tinha se descoberto que o sistema retículo endotelial tem muitas outras funções além da de combater as bactérias